Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí falando sobre geometria, né? Nós já falamos sobre as figuras planas, já falamos na aula passada sobre as circunferências, né? E hoje nós vamos falar sobre ângulos, tá? Então vamos tentar aí abranger aí o que mais der pra gente falar sobre os assuntos principais envolvendo ângulos. É interessante que a gente aborde nessa aula para que a gente possa estar trabalhando corretamente com essas figuras, né? E por aí vai, né? Ângulos é uma coisa muito importante dentro da geometria, tá ok? Antes de eu me aprofundar no assunto, você já sabe, né? Vou pedir para você deixar seu like aqui por gentileza, também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também ativa o sininho, que aí sempre que eu postar um vídeo novo você fica sabendo, tá ok? Então, vamos lá, né? Circunferências já foi, agora ângulos. Vem cá comigo. Então, pessoal, se a gente for falar aqui de ângulos, o sistema que nós estamos acostumados a usar é o sistema de graus, tá? Embora não seja o sistema internacional, que a gente vai falar rapidamente aqui depois sobre o sistema internacional, mas o sistema que a gente está acostumado a usar é o sistema de graus, né? Então, alguém aí, em determinado momento da história, pegou uma virada completa de uma circunferência, né? Que no caso começa aqui no 0 graus, né? E uma volta completa, ou 360 graus, né? Quando termina aqui a volta completa, né? Então ele pegou aqui esses ângulos todos, né? E dividiu em 360, né? E aí ele disse que uma circunferência completa tem 360 graus, né? Então, à medida que você vai subindo aqui, você vai aumentando os graus, né? Ok? Então, por exemplo, aqui você tem um ângulo de 45 graus, né? Que também é chamado de ângulo agudo, né? Tudo que é ângulo menor que 90 graus é um ângulo chamado agudo, tá? Então, de 0 a 89 graus aqui são ângulos agudos, né? Tá? Depois você tem o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, né? Que você representa ele assim, ó. Você faz assim, ó, para fechar um quadrado e você põe um pontinho aqui, tá? Esse é o ângulo de 90 graus, também chamado de ângulo reto, tá bom? Depois, passou de 90 graus, você tem aqui os ângulos obtusos, tá? Por exemplo, aqui eu tracei um ângulo de 135 graus, né? E aí, quando você completa a meia volta, você tem um ângulo de 180 graus, tá bom? Então, o sistema que a gente usa é o sistema de graus, né? E esses graus, depois eles podem ser, se você quiser uma precisão maior, né, porque se você divide por 360, dá um tamanhozinho até que considerável, né? Depois, se você quiser uma precisão maior, aí você tem os minutos e os segundos, tá? Que é representado dessa forma aqui, olha. Então você tem tantos graus, tantos minutos e tantos segundos, tá bom? Então, assim, basicamente, assim, a respeito de ângulos, assim, de graus assim, seria isso, tá bom? O que a gente pode fazer agora é o seguinte, ver os outros tipos de graus que a gente tem e fazer uma comparação, né? Então, vem comigo aqui que a gente vai fazer agora uma comparação com outro sistema que é o sistema internacional, tá bom? Vem aqui comigo. Então, pessoal, nós temos aí ao redor do mundo basicamente três sistemas de medida de ângulos, tá? Aqui no país a gente usa, o mais utilizado são os graus, tá? O sistema internacional ele trabalha com radianos, ok? E você também tem um sistema que não é usado aqui no país, em outras regiões, que são os grados, tá bom? Esses três sistemas você encontra na sua calculadora científica, tá? Você precisa, uma coisa que é importante é que quando você for configurar ela, não sei se vai dar para ver aí, ó. Você tem aí, ó,
1 deg, 2, aperte 1 para deg, aperte 2 para rad e aperte 3 para grade, né? Ou gra, aqui no caso tá só gra, né? Tá? Isso aqui significa o quê? Isso aqui é para você configurar a sua calculadora para graus, radianos ou grados, tá? É importante, é muito importante que você deixe sua calculadora, sempre que você for trabalhar em graus, no deg, tá? Não vai aqui no gra ou no grade achando que é graus, que não é não, tá? Esse gra aqui é grados, tá? Que é um outro sistema, tá? Então, o que a gente usa o grau, 90, 180 graus, é o deg, tá? Então você sempre deixa configurado no deg, tá? Por quê? Porque o deg, ele aqui é em inglês, né? O grau aqui, ele significa em inglês, né? Degree. Opa. Tá? Degrees, tá? Que são os graus. Por isso que é deg, tá? Você sempre tem que deixar no deg. O radiano, né? Aí já é fácil, né? Porque é radiano mesmo. Então... E os grados é o gra, ou grade, tá? Em algumas calculadoras científicas está grade, tá? Então é por isso que você usa o deg, tá? O deg é o degrees, que são os graus, tá? Mas nós vamos aqui ver, basicamente, esse daqui eu não vou tratar tanto, tá? Eu queria tratar com vocês basicamente esses dois aqui, ó, tá? Os graus e os radianos para fazer uma comparação, tá? Então os graus eu já falei com vocês, né? Que você tem ali a circunferência dividida em 360 graus, né? Então cada pouquinho que você vai ali dividiu em 360 partes iguais e cada parte dessa é 1 grau, né? E o radiano, né? Da onde que veio essa história de você trabalhar com radianos, né? Ela veio aqui do raio, o nome já diz, ó, radiano, que é por causa do raio, tá? São cálculos radiais, tá bom? Então assim, ó, ele pegou aqui, ó, né, o estudioso aqui, ele pegou o raio, tá? Ó, ele pegou o raio aqui, ó, tá bom? E ele entortou esse raio e transformou ele num arco, tá? Ele transformou aqui num arco, ó, e colocou aqui, ó. Você entendeu? E aonde bateu aqui, ele traçou uma reta. Você entendeu? Onde bateu aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Ele traçou uma reta. Entendeu? Ele pegou esse arco. Ó. Ele pegou esse arco aqui. Ele pegou esse raio, desculpe. Né? Pegou aqui o raio, ó. Transformou num arco aqui, ó. E aonde ele bateu aqui, ele traçou um ângulo. Aonde ele traçou aqui, você tem 1 radiano. Ok? É 1 radiano. Tá? Tá, professor, mas entendi, é 1 radiano. Então se eu colocar mais de novo aqui, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o ar e jogar aqui, ó, aqui vai dar 2 radianos, né? E por aí vai. Tá bom, legal, mas eu tô vendo aí, pelo que o senhor colocou aí, que tem um monte de pi. Tá tudo relacionado a pi. Por que isso, né? Bom, simples. Porque se eu tiver 1 radiano multiplicado por pi, eu tenho exatamente meia circunferência. Entendeu? Então se eu tiver pi vezes 1, é pi mesmo, né? Pi vezes 1. Então se eu tiver 3,14 radianos, eu tenho 180 graus aqui, ó. Eu tenho metade da circunferência. Entendeu? Então, aqui você vê aí a tabelinha que eu fiz aí dos principais ângulos aqui, tá? Eu nem terminei aqui, só fiz aqui da metade superior da circunferência. Só para você saber, né? Ó, 0 pi radiano é 0 grau, né? Então 0 é 0 aqui, né? Tanto pi, tanto radiano quanto em graus, né? Aí aqui, 45 graus, você tem pi sobre 4 radianos, tá vendo? Então o radiano ele sempre está relacionado a pi por causa disso. Porque 360 graus, se eu der uma volta completa na circunferência,
eu vou ter exatamente 2π radiano. Eu vou ter aqui, ó, aqui tem um radiano, aqui eu tenho outro radiano, né? E aí vai, eu vou ter 6 radianos e pouquinho, né? Que dividido por π vai dar exatamente 2π. Então 2π radiano é 360 graus. Mas eu queria que vocês entendessem aqui de onde veio o radiano. O radiano veio do raio, por isso são cálculos radiais, baseados em raios. Então ó, eu peguei aqui o radiano, transformei num arco e eu tenho um radiano aqui. E aí se eu multiplicar por 3,14, se eu colocar 3 radianos e mais um pouquinho, eu vou ter 1π radiano, que é 1 radiano vezes π, que é 180 graus. 2π radiano, aí eu tenho a volta completa, tá bom? E por fim, eu vou falar para vocês como converter, né? Porque às vezes você tem graus, por exemplo, e precisa passar para radianos, né? Como é que você faz? É simples. Você vai pegar o grau que você tem aqui e vai multiplicar por π sobre 180. Então, pessoal, é o que eu fiz errado aqui, tá? O número de graus aqui, você vai multiplicar por π sobre 180 para obter radianos, tá? Então, ó, por exemplo, eu quero 45 graus, aqui a gente já tem o resultado. Então, vai ficar 45 vezes π sobre 180, tá? Então, ó, 45 vezes π dividido por 180, ó, deu aproximadamente 0,79 radianos, tá? E é isso mesmo? Sim, é isso, olha. Você vê que é quase 1 radiano, tá vendo? E tá vendo que dá certinho aqui, ó, é quase 1 radiano, mas não chega a 1 radiano, é quase, tá vendo? É 0,79, tá vendo? E aí, se você pegar esse valor aqui e multiplicar por 4, que aqui está sendo π sobre 4, né? Radiano sobre 4. Então, se você multiplicar por 4, ó quanto você tem aí, ó. Você tem π. Tá vendo, ó? Deu para enxergar aí? Então, você tem 3,14 se você multiplicar por 4. Então, você pode dizer que 45 graus é π sobre 4 radianos ou 0,79 radianos. Tá bom? E o contrário, você faz o seguinte, você tem radianos e quer passar para graus, aí aonde tiver π, você vai colocar 180. Aí é mais fácil ainda, né? Porque é assim, ó, vamos pegar aqui então, aqui ó, 3π sobre 4 radianos, para ver se vai dar 135, ó. Então, eu tenho 3π sobre 4. Então, no lugar do π eu vou pôr 180. Ó. Então, vai ficar 3 vezes 180 sobre 4. Então, 3 vezes 180 sobre 4. Aí, ó. Você tem aí, ó, os graus em graus mesmo, né? Você vai ter 135 graus aqui. Tá ok? Então é isso, pessoal. Essa aqui foram as abordagens mais básicas assim em relação a ângulos, tá? Nunca esqueça, né? Deixe sua calculadora sempre em degrees, tá? Em graus, e só mude ela para radianos quando você tiver uma prova que você vai trabalhar com radianos, tá? Às vezes o seu professor ali de física, por exemplo, ele vai falar assim, ó, vai ter algum exercício lá. Ah, tantos radianos, né? Quantos graus, né? Não sei o que e tal. Às vezes é uma coisa de conversão, então tome muito cuidado com isso, tá? Agora, se o exercício estiver em radianos, então mude sua calculadora para radianos, porque senão o resultado que se obter vai dar errado, tá? Então, no mais, se for só graus mesmo, deixe em degrees, tá? Que é os graus mesmo que a gente está acostumado a trabalhar, tá ok? Então, pessoal, basicamente essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Pelo menos ângulos assim, parte básica a gente já consegue trabalhar, né? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Muito obrigado, tá? Não se esquece aí, olha, deixa o seu like, tá bom? Pra mim, por favor. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo você fica sabendo, tá?
Lembrando que eu peço encarecidamente que vocês me ajudem, tá? Quem não é inscrito, se inscreva, mas se você puder, né, compartilha com outras pessoas, tá? Para esse canal não morrer, tá bom? Pelo contrário, para esse canal atingir cada vez mais número de pessoas, tá bom? Eu vou dar aqui um gostinho para vocês, né? Em aulas futuras aí, mais para frente eu vou divulgar, mas eu vou dar vai haver uma aula especial, tá? Vai ter uma aula especial e eu queria justamente já pedir desde já que vocês possam me ajudar a divulgar, né? Eu preciso ter mais inscritos, né? Para que esse canal possa atingir mais pessoas, né? Senão eu fico, embora as videoaulas são gravadas, né? Tá, você tem todo o material, né? Ali para você navegar, mas quanto mais inscritos, para mim é melhor, né? Vai me ajudar a manter esse canal vivo, né? Para que a gente possa sempre estar vendo aqui conceitos importantes de matemática e ajudando o maior número de pessoas, tá bom? Então eu vou, depois mais para frente eu vou divulgar essa aula especial e eu vou mais para frente também falar sobre o que essa aula vai tratar, tá bom? Mas por enquanto é isso. Geometria, a gente pode dizer que parte básica é mais ou menos isso, né? Aí a gente entra em trigonometria, estudando mais a fundo os triângulos, tá? E as relações que esses triângulos têm, né? Nós vamos ver teoremas, enfim, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, forte abraço, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.